E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um descompasso interno que todo empresário acaba vivendo em um determinado momento dos negócios que ele toca, da trajetória de negócio, seja ele no começo do negócio, seja ele em estágios até mais avançados, quando a empresa já começa a tomar uma forma mais estruturada, onde ele já tem 5, 6 pessoas trabalhando com ele, onde ele já tem um faturamento mais constante, ele atende diversos projetos, se for no caso do mercado digital, atende diversos experts, ele já tem um fluxo de caixa rodando, ele já consegue ter um crescimento, mas também pode ser, conforme eu disse aqui, para o cara que está começando e está já nos seus, vamos colocar aqui, conseguindo se manter do próprio negócio e agora se vê no momento de sobrecarga, que está fazendo muitas coisas, precisa priorizar, precisa organizar, precisa de clareza mental. E ele também vai viver disso que eu vou falar agora, que é a mentalidade do aprendiz e a mentalidade do mestre. Pode ser que pareça aqui esse assunto um assunto mais zen, uma coisa mais até mesmo figurativa aqui, mas ela é muito prática, cara, e vou dizer para você, esse é um problema que se você resolve, o teu nível de satisfação com o teu negócio vai aumentar muito. É o que a gente vê na prática quando a gente traz essa figura para os nossos clientes, a gente consegue ajudar eles a mudarem, a ajustarem o sentido do trabalho que eles desempenham, ok? Então, o que vem a ser, então, essa mentalidade do aprendiz e a mentalidade do mestre? Hoje a gente vê um problema muito grande, que os jovens estão muito impacientes. Quem está entrando no mercado do trabalho, me refiro a jovens, a esses iniciantes do mercado de trabalho, no mercado digital, que são pessoas que particularmente do mercado digital acabam sendo muito movidos por uma ganância, por um crescimento rápido, iludidos por uma conversa de prosperidade rápida com técnicas XYZ, roteirinhos, e acabam querendo crescer rápido demais, né? Esse é o aprendiz com a mentalidade equivocada, ou seja, ele deveria ser o aprendiz e ele quer já ocupar uma posição de mestre, ele quer dominar o mundo, ele está querendo. A gente vê casos marcantes disso, que é quando você observa o colaborador, ele entra na empresa, ele faz algumas atividades e já ele quer buscar uma participação nos lucros, ele quer sociedade, mas ele ainda nem provou ali a competência dele, pelo menos por 3 meses, 6 meses, e ele já quer crescer, ele já quer aspirar a grandes coisas, ele já quer montar a grande startup, ele quer se tornar o próximo Steve Jobs, né, cara? A gente vê isso acontecendo. E pros que estão mais conscientes, fazem algum trabalho terapêutico, eles vêm e nos buscam e já procuram falar, nossa, eu preciso mudar minha postura aqui e tentar abaixar um pouco minha bola, né? E me manter um pouco com humildade ali, que eu tenho uma trajetória a aprender, né? Esse é o ponto de vista de colaborador e até de recém-empresários ali, vamos dizer, que começaram os seus negócios. Existe também agora o outro cenário, que é o mestre, que é a mentalidade do mestre. Eu vou falar o que não é essa mentalidade do mestre. O mestre, o empresário que não opera na mentalidade do mestre, ele está operando da seguinte forma. Ele abre uma empresa, ele faz tudo na empresa, ele executa tudo, ele contrata freelas muitas vezes para executar as ações mais técnicas, muitas vezes, que não cabem no escopo de trabalho dele ou que ele não conhece. E ele começa a se capacitar cada vez mais num sistema de executar, de fazer, de puxar a empresa para cima. Ele até tem um nível de gestão ali básico, que ele consegue contratar pessoas, mas ele não faz nenhum vínculo com os colaboradores. E ele toca a empresa como se fosse assim, ó, seguinte, a responsabilidade é tua, colaborador, você tem que se capacitar, você se vira e faz aí, que é de certa maneira a forma como ele aprendeu, né? Esses mestres ainda não lapidados, eles acabam deixando muito nas costas dos colaboradores a responsabilidade de produzir o resultado na empresa. E por que dessas duas formas disfuncionais aqui, vamos colocar aqui, o aprendiz destrutivo e o mestre destrutivo, eles não funcionam na prática?
Porque, na verdade, a gente percebe que cada vez mais os negócios demandam uma interdependência. Ter um negócio demanda uma interdependência entre as pessoas. Então, o colaborador depende do dono e o dono depende do colaborador, de modo se ele quer ter um crescimento estruturado, ordenado, desenvolver uma confiança, e se ele não quer continuar solitário, isolado, sem a sensação, com aquela sensação de que ninguém está à altura dele, ninguém faz as coisas que ele espera, ninguém faz tão bem quanto ele. Todas essas, vamos dizer assim, essa forma de pensar que a gente vê acontecendo muitas vezes dos empresários que a gente atende, a gente percebe que ele tem essa característica por conta de uma falta de um sentido, de um significado, de um entendimento do que é um verdadeiro papel de aprendiz produtivo, vamos dizer assim, aquele papel que traz resultados, e o verdadeiro papel de mestre. Então, assim, eu quero que fique muito claro para você aqui que a gente fez um diagnóstico do ponto, de uma raiz de um problema. Quais são os problemas que a gente vê o empresário enfrentando, né? Muita rotatividade na equipe, uma sensação de que ele está sozinho, de que ele não pode contar com ninguém na empresa, as pessoas não vestem a camisa da empresa, e tudo isso parece que é culpa do colaborador. Do ponto de vista do colaborador, ele fala: nossa, nosso chefe é um tirano, ele só pensa em resultado, ele não reconhece nosso progresso. E aí, desses dois lados, as duas partes trabalham insatisfeitas, muito aquém do que poderia ser o possível e o desejado, muito aquém, ficam estressados, muitas vezes se esgotam na hora de trabalhar, e a operação fica maçante, ao ponto de esgotamento das saídas. Para o empresário, para o dono da empresa, custa muito caro, sob o ponto de vista financeiro, investir ali meses treinando um colaborador, mesmo que ele não tenha um treinamento formal. Ter uma pessoa que performa mal dentro da empresa custa muito caro, e para o colaborador custa muito caro também emocionalmente e também financeiramente, por ele tá ali na empresa, mas sempre pensando que ele poderia estar fazendo outra coisa, que é uma coisa muito ruim nesse nosso tempo, de que a gente está sempre, paradoxo da escolha, nós estamos sempre achando que aquilo que nós estamos fazendo não é bom o suficiente, e o que a gente não fez teria opções melhores, seria melhor, de certa forma, né? Então, a gente superestima as qualidades daquilo que a gente não está fazendo e subestima daquilo que nós estamos fazendo. E aí fica essa insatisfação crônica, e a gente vê aí o recorrer a medicamentos, o recorrer a escapes, a compra, a consumismo, como uma forma de compensar no final das contas, essa falta de alinhamento. É uma falta de alinhamento de postura, de entendimento e dessa profundidade necessária para se trilhar uma parceria que vai levar longe, que vai levar o colaborador e tanto o colaborador e o empresário a crescerem. Então, como é que se ajusta isso? Novamente, eu quero trazer para você. É muito simples de fazer, mas é mais simples de não fazer. Então, a maior parte dos empresários que não entram, né, num entendimento de aprendizado, no ciclo, né, contínuo ali de aprender, de mudar o jeito de pensar, aprender coisas novas, aprender coisas, inclusive, que desconfirmam a realidade que ele imagina. O aprendizado tem que ter essa característica de ele trazer coisas novas, e essas coisas novas muitas vezes vão entrar em conflito com aquilo que ele está buscando, com aquilo que ele acredita. E se ele está buscando com o que ele está buscando e com o que ele está... Se ele está buscando crescer, muitas vezes vai entrar em conflito com aquilo que ele acredita. É isso que eu quis dizer, tá? Não ficou confuso aqui. E ele vai entrar na tendência à confirmação, ele vai querer entrar no confirmation bias, ele vai tender a evitar a inconsistência daquilo que é novo, e ele vai excluir. Então, pode ser que internamente ali essa mensagem possa ser que ela seja excluída pelo conjunto de crenças do empresário. Mas é o que a gente tem visto na prática que funciona, e parte do aprendizado envolve essa desconfirmação. Então, o que precisa ser feito aí, né, nesse momento? O empresário, ele precisa ter esse ponto de vista de mentor. Ele precisa ter um ponto de vista onde ele divide aquela experiência que ele teve, que ele conquistou ao longo dos anos, aquela garra que ele tem, formalizar isso em documentos, em um jeito até um manual de como é resolver os problemas,
quais são os princípios que ele utiliza. Ele precisa dividir o bem mais valioso, que é o que ele mais tem dificuldade em dividir, muitas vezes porque ele está muito sobrecarregado e ele não entende ainda esse processo, e ele acaba assumindo mais coisas porque ele não confia em ninguém, e a gente reforça esse ciclo da solidão, o ciclo do individualismo, que é o tempo dele. Ele vai precisar dividir um tempo de qualidade com o colaborador, e não é só um tempo, né, de estar ali, deixar e ficar, fazer uma reuniãozinha superficialmente, fazer aquela reunião a toque de caixa para passar as coisas para o colaborador. Ele precisa dividir o tempo dele de forma ordenada, de um processo de treinamento. E eu vejo que muitos empresários resistem a isso porque não tem prazer em treinar, não tem prazer em dividir, ou estão já muito sobrecarregados, ou não tem uma crença, ou tem uma crença equivocada de que ele tem que estar tomando só as decisões estratégicas ali, ele não precisa estar na linha de frente. Então a gente vê que na prática é muito, muito custoso para o empresário, que muitas vezes acaba, inclusive, contratando consultorias caras, inteligência de fora, para fazer uma coisa que ele mesmo podia fazer e que vai dar satisfação. E quando ele começa a ter essa satisfação, ele começa a executar esse processo, a gente percebe nos empresários que a gente atende aqui uma mudança até de gratidão, de ser grato, de ver o quanto ele sabe. Ele passa a consumir menos conteúdo, ele passa a consumir menos conhecimento, e ele passa a dividir mais com o time, e ele vê que ele é um baita recurso. Porque muitos empresários, isso é muito, a gente precisa trazer aqui, muitos empresários ainda estão movidos por um complexo de inferioridade, por uma compensação de ainda se sentirem pequenos perto de outros empresários. O mercado dos negócios ele é muito competitivo. Então ele sempre está olhando para o que está acima dele ali, ganhando mais que ele, faturando mais que ele, e ele não consegue entender o devido valor que ele mesmo tem. Então o servir, nesse caso, desta forma, ajudando o colaborador que precisa saber, precisa desenvolver um conhecimento, ajudar pessoas a se desenvolverem, ajuda. E contribui e se torna um mecanismo de segurança para o próprio crescimento do empresário, para que ele se sinta mais pleno. É algo fisiológico, espiritual, cognitivo, seja lá o que for, é um conjunto de coisas que se transformam e que, olha, não custa nada para o empresário. Vai custar a teimosia dele de não fazer isso. E se ele vai custar? Ele vai ter que mudar o jeito que ele pensa, de ele perceber que ele é um mestre ali na empresa, que ele precisa inspirar, ele precisa estar junto com os colaboradores se ele quer fazer o negócio crescer da forma como ele espera. Eu vejo que assim, não dá para imaginar um crescimento aí a nível de startup, a nível enxuto, que muitos empresários operam sem ele ter essa característica, senão ele não consegue inspirar. Senão ele não consegue ser o exemplo, senão ele não consegue ter conversas difíceis, produtivas de crescimento com o colaborador. E ao meu ver, uma crença que nós temos aqui na Decision Pro é que não faz o menor sentido. Porque a gente vê muita gente usando a força de trabalho de uma forma até manipulativa, de que, olha, aquela pessoa está aqui para realizar o meu sonho. Se esse tipo de pensamento, sinceramente, afasta os talentos, afasta as pessoas que querem crescer, que estão ali para contribuir, porque vira uma coisa de que só as pessoas estão aqui para me servir. Inverte totalmente os princípios que a gente acredita e que a gente vê na prática agora nas empresas, que a gente começa a ajustar e começa a dar mais certo, o empresário fica mais satisfeito, tem mais bem-estar, mas vai demandar um trabalho interno dele ali, de ele se dedicar à empresa. Eu entendo que existem muitos empresários que olham para um negócio de uma forma muito materialista e de uma forma muito até assim, ó, as pessoas aqui estão para me servir, para atingir os meus objetivos. Olha, não é o tipo de mentalidade que a gente acredita e que a gente entende que leva a um jogo mais de longo prazo, tá? Tem gente que pensa assim, mas se você está aqui, se você está assistindo esses vídeos, provavelmente você está buscando um maior significado, uma maior contribuição também, e não há necessidade, como muitos dos nossos clientes acabavam caminhando, que era, ele quer montar um negócio de mentorias, ele quer fazer mentorias para outros clientes, quer atender. Não há problema em ter negócio de mentoria. O problema é quando você deixa de dar mentoria para os seus colaboradores, que vão poder sim ampliar o resultado do teu negócio, e passa a atuar somente de forma externa à empresa. Aí eu vejo o problema. É uma tendência, isso acontece, cara, são essas marcas do nosso mercado, do mercado digital, que trabalha muito a reputação. O empresário ele quer ser visto, ele quer compensar o complexo de inferioridade ali, sendo um mentor, sendo que ele faz isso só que no lugar indevido, no momento indevido, que é fora. Sendo que muitas vezes ele vai precisar usar esse tempo
para capacitar os colaboradores dele. Precisa quebrar esse ciclo. E sobre o ponto de vista do empresário, do colaborador, cara, é ter também uma postura de humildade, de ter que segurar um pouco a ansiedade, contribuir. Só que para o colaborador funcionar bem nesse ambiente, ele precisa da contrapartida do dono. Então, o colaborador precisa de um guia, ele precisa de alguém que lidere, ele precisa de alguém que possa despertar a vontade dele de aprender. E esse é um grande ativo que, se ambas as partes conseguem se alinhar nisso, puxa, custa muito menos para o empresário, ele dá muito mais resultado no médio e longo prazo, não é um resultado de curto prazo, tá? O empresário passa a se sentir pertencendo a um grupo, a uma tribo ali que ele começa a formar e fica mais sólido. Os elos de confiança, as pessoas de confiança que ele precisa ter para fazer o negócio crescer começam a ser formadas nesse tipo de relacionamento. Então, por isso que o empresário, eu entendo que esse movimento precisa começar pelo dono. Tem colaboradores que já têm uma mentalidade de aprendiz, mas eles normalmente, se eles estão numa empresa que não valoriza essa mentalidade, eles mudam. Eles vão para uma empresa que o dono vai ter um pouco mais de bom senso e de senso de contribuição e de trabalho. Tudo isso, é claro, com métricas, com um bom sistema de incentivos, um sistema de incentivos coeso, que é para também, o negócio precisa dar lucro, ele precisa funcionar, mas tem muita coisa que não vai custar um centavo do empresário, que vai ajudar ele a multiplicar o lucro dele, sendo que é só uma mudança de postura, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, considera dar um like aqui pra gente, e se você precisar de ajuda em estruturar em se lapidar para ter uma mentalidade de mestre, para trabalhar essa mentalidade profissional de empresário e conquistar os seus aprendizes ali, ter os melhores talentos, desenvolver essas pessoas, considera conhecer os nossos programas aqui da Decision Pro para a gente se aprofundar, ok? Então, esse foi o conteúdo de hoje, espero que você tenha gostado e um forte abraço, até nosso próximo vídeo.